Boa noite, uma boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje mais uma terça. Boa noite, uma boa noite. Hoje mais uma terça terapêutica, onde eu vou falar de um assunto de utilidade pública. Um assunto de utilidade pública que a gente não pode deixar de falar. O quanto que os relacionamentos tóxicos e abusivos estão presentes em todos os nossos círculos sociais, familiares, de trabalho, e o quanto a gente ter informação, conhecimento sobre o que é tóxico ou não, nos ajuda a ter uma relação saudável, primeiro com a gente mesmo, onde a gente consegue respeitar os nossos limites, e onde a gente também consegue nos posicionarmos para os outros, informando que nós temos limites. Porque é muito cultural, já é muito familiar das nossas criações, de gerações em gerações, a falta de respeito, o abuso, a toxicidade, as brincadeiras, que na verdade elas não são brincadeiras, elas são desrespeitosas. E tudo isso vem dessas gerações, das nossas criações, da nossa infância, e a gente se acostuma, onde a gente acha que é natural o desrespeito, que a gente acha que é natural aceitar o abuso. Só que não é, né, gente? Não é natural, não é saudável. Nada que não respeite os nossos limites saudáveis é bom para nós. E não é bom para ninguém. Então, a gente percebendo o que é respeitoso ou não, nós vamos ter sim relações com mais qualidade. Inclusive as afetivas e as familiares, que são tão próximas de nós. Só vão me falando se tá bom, tá? O meu som, a minha imagem, por favor. E o quanto, conforme a gente vai conhecendo o que é bom ou não para nós, nós conseguimos cada vez mais ser íntegros. Quando nós somos íntegros conosco mesmo, nós conseguimos o quê? Nos sentirmos com mais valor. Se não, se a gente se acostuma com esse hábito de aceitar o desrespeito e aceitar o que não é bom para nós, a gente se sente cada vez mais desvalorizado. Isso vira uma cadeia de conflitos, né? Uma cadeia de conflitos onde a gente não consegue mais entender onde nós estamos nos relacionamentos, até onde nós estamos também sendo respeitosos, porque muitas vezes, se nós crescemos em ambientes de desrespeito, a gente também aprende dinâmicas de desrespeito, onde a gente acha que é natural não respeitar, abusar também, até porque vamos sempre começar por aquela base que eu sempre dou aqui nas lives para vocês, né? Tudo na nossa vida é programado na infância. Nós, quando nascemos, nós somos um papel em branco. E ali vão sendo escritos o que é certo, o que é errado, o que é bom ou não, e os modelos de relacionamento, os padrões de relacionamento. E para uma criança que ela não tem conhecimento, ela não consegue discernir o que é bom ou não para ela, simplesmente ela aceita aquilo como uma verdade. Esse padrão de relacionamento é o saudável para mim. Porque se é o que o meio apresenta, o padrão de relacionamento abusivo, por exemplo, para aquela criança ela só vai dizer sim. Ela não vai questionar se é certo ou errado, ela nem tem capacidade de discernir se é certo ou errado, se é bom ou não para ela. Ela só vai instalar programas e crenças de que aquele padrão e modelo de relacionamento é o natural. Então, se
ela convive e vive em relacionamentos tóxicos, em ambientes tóxicos, para ela aquilo vai ser natural. Então, somente quando nós vamos crescendo e tendo consciência que isso se desenvolve mais na idade adulta, que a gente consegue discernir e escolher se aquilo é bom ou não para nós. Só que existe uma lealdade invisível dentro de nós. Existe uma lealdade invisível dentro de nós, onde nós somos mais leais do que livres. Então, mesmo quando a gente chega na idade adulta, que a gente percebe e tem a consciência e começa a perceber depois de muitas dores, boa noite, depois de muitas dores, através das relações, as relações são espelhos para nós. O que nós atraímos para a nossa vida, os abusos, as toxicidades, são alerta. Elas são espelhos mostrando para você quais os programas que você tem no seu inconsciente instalado. Nós atraímos o que nós vibramos. Então, se você tem um padrão de atrair relacionamentos desrespeitosos, indisponíveis, tóxicos, comece a analisar que padrão eu tenho, que eu aprendi e que está instalado inconsciente em mim, que é natural a toxicidade. E esses espelhos dos relacionamentos que você teve até hoje, eles estão te mostrando que inconscientemente você tem instalado que é natural isso para você. É o que eu mereço, é o que eu posso ter, porque é um padrão aprendido. É um modelo instalado e ele é totalmente inconsciente, tá, gente? Se fosse consciente, a gente já teria mudado, né? Então, usem esses relacionamentos que estão acontecendo, que não estão tão saudáveis na vida de vocês, como um tatame, eu falo, de cura. É um tatame para você desenvolver o quê? Novas habilidades, para você desenvolver conhecimento sobre você. Para você praticar dentro de você a autopercepção. Para você entender como você pode desenvolver novas habilidades em lidar com você primeiro e com os outros. Porque lembra que eu falei que são espelhos, certo? Então você sempre tem que usar isso como cura. Só me falem se tá boa a imagem, o som, por favor, tá? Se tá travando alguma coisa, daí vocês me dão um toque, tá bom? Então, vamos analisar, né? Se nós temos programas instalados inconscientes, onde foram instalados desde o útero da nossa gestação, do ambiente que a gente percebeu na nossa infância, de como era a relação dos nossos pais, onde a gente só pegou tudo aquilo e colocou dentro de nós, naturalmente, que uma criança faz. Isso faz parte do nosso ser. Tá travando um pouco, Gabi, mas tá dando para entender? Me dá um toque, por favor, tá? Se uma criança, ela não tem como escolher, ela só vai reproduzir inconscientemente esse campo energético desse padrão tóxico que ela absorveu na infância. Então, quando você tem um padrão, olhe sempre, volte lá para o seu passado. Como era o relacionamento dos meus pais? Era tóxico ou era saudável? Se nós temos um padrão de atrair relacionamentos tóxicos, é muito difícil... Ah, então tá, Gabi, obrigada, viu? Se nós temos um padrão de relacionamentos não saudáveis, indisponíveis e tóxicos, certeza que foi instalado na nossa infância. Pode ser um padrão transgeracional, tá? De repente que vem dos bisavós, dos avós e pai e mãe, que é o mais forte, onde a gente está ali em lealdade com essa toxicidade. E veja, quando a gente tem a consciência, a gente quer sair desse ciclo, nós nos sentimos o que? Não pertencentes mais a esse ciclo, a essa família.
Porque eu já falei em muitas lives aqui pra vocês. Nós queremos pertencer, inclusive na dor. Porque nós só queremos pertencer. E nós temos relacionamentos saudáveis. Se a nossa família tem um padrão de relacionamento tóxico, nós não vamos estar pertencendo, certo? Então, inconscientemente, mesmo que a gente conheça uma pessoa bacana, a gente vai achar defeitos nessa pessoa. Pode perceber. Me falem se não faz sentido para vocês. De repente, se vocês encontram uma pessoa bacana, vocês vão começar a achar que de repente ela é calma demais, que ela é sossegada demais e que o relacionamento tá sem graça. Por quê? Os relacionamentos tóxicos, eles nos trazem uma química, uma adrenalina, e nós ficamos viciados, tá? Nós ficamos viciados no quê? Nessa química, nessa oscilação, nessa gangorra. Nesses picos de adrenalina que ela traz, tá? Só um minutinho aqui. E o que acontece? O relacionamento saudável, o relacionamento disponível, ele não traz aquele cenário que você conhece desde a sua infância. Então você sente que tem algo errado e você sabota aquilo. É a mesma coisa que um padrão de prosperidade. Vamos supor que a sua ferida seja a escassez. Toda vez que você consegue ganhar um dinheiro, prosperar, você vai arrumar um jeito de desfazer daquele dinheiro, ou gastar, ou seu carro vai quebrar, ou você vai se sabotar. Por quê? Porque você não pode não ser leal à escassez do seu sistema. Percebem? Então, por que eu tô falando aqui dessa lealdade invisível que nós temos? Porque nós somos muito mais leais do que livres. O nosso livre-arbítrio, ele não é tão livre assim como a gente acha. Ah, eu tenho livre-arbítrio, entre aspas. Porque nós somos fruto de uma árvore cheia de raízes, do nosso sistema, de pai e mãe. Quantos ancestrais vieram antes de nós? O quanto no nosso DNA tem informações de dores nos relacionamentos, de padrões financeiros. E automaticamente isso está vibrando dentro de nós. Por isso que a gente quer algo conscientemente, mas tem lá uma bola de ferro, eu falo que tem um freio de mão segurando. É como se a gente acelerasse um carro com o freio de mão puxado. A gente acelera porque a gente quer conseguir, a gente quer um relacionamento, a gente quer prosperar, a gente quer ser amado. A gente fala, não, agora vai ser diferente, agora eu vou ter uma pessoa bacana, que vai me assumir, que vai ser disponível, que vai ser bacana comigo. E você acelera, agora vai, mas tem um freio de mão, é inconsciente, gente. E a maior parte é sistêmica. Então, se você sempre olhar profundamente para o seu sistema, você vai entender e conseguir ter consciência. E a consciência é o primeiro passo para curar e mudar qualquer padrão na nossa vida. A consciência é o conhecimento, é a luz na escuridão. Então, se você revisitar esses padrões de relacionamentos na sua família, com certeza você vai encontrar lealdades com as mulheres do seu clã, lealdades com o pai e a mãe, lealdades com os homens do seu clã. Por exemplo, se você tem um padrão de não ser feliz no seu relacionamento, pergunte-se: a quem eu estou leal que não foi feliz? Se você tem um padrão de escassez, que também é uma toxicidade, você se pergunte: a quem eu estou leal? Quem não pôde prosperar que eu estou honrando aqui também?
Porque nós não nos sentimos dignos, quando nós somos leais ao nosso sistema, de merecer melhor do que eles. É como se dentro de nós falássemos: quem sou eu aqui para prosperar mais que meus pais, para prosperar mais que meus avós, para ser feliz num relacionamento, para ter um relacionamento saudável? Quem sou eu aqui? Se quem veio antes não foi, eu também não me dou o direito de ser. E aí nós entramos no movimento contrário do amor. O amor saudável, o amor no fluxo do sistema, a gente consegue honrá-los fazendo diferente. E mesmo assim pertencendo. E quando nós estamos no amor não saudável, que é essa teia invisível, que uma terapia sistêmica te mostra, uma constelação familiar te mostra, que uma autopercepção te mostra, mas se a lealdade é muito forte, você precisa fazer o movimento nesse campo que as constelações, as sessões trazem para você. Se você não movimenta isso, percebe nos seus 5 sentidos, porque tem que ser a consciência, a liberação tem que ser no corpo, precisa ser no emocional. Todo trauma é uma dor congelada. Então, quando você tem a consciência e você revive essa catarse, você libera essa dor da sua criança interior, desse padrão. Isso vai se curando dentro de você e há um reequilíbrio energético dentro de você. Essas são as camadas de cura que a gente fala no mundo terapêutico. Somente quando a gente começa a limpar essas camadas, e repito, tem crenças que são muito profundas, que são lá do útero, da primeira infância, onde as nossas crenças mais enraizadas foram instaladas. Aí você precisa se dedicar um tempo para curar essas feridas, entender, olhar para essas dores de frente. A gente precisa ter coragem para olhar para essas dores, porque nós temos muitas histórias de dor, né, Flores? Muitas. As nossas histórias são de muita dor, a maioria, né? O que a nossa criança percebeu de toxicidade fica congelado no nosso inconsciente e nos aprisiona até hoje. Então, se a sua mãe era presente fisicamente, por exemplo, né, mas ela estava ali na sua casa e ela não te dava uma atenção respeitosa ou uma atenção afetuosa, não porque ela não queria, né, porque ela não recebeu isso também e porque ela tem os conflitos dela também. E as gerações anteriores, as nossas, elas estavam focadas no pilar sobrevivência, totalmente. Hoje que existe o pilar amor, o pilar sucesso, ainda mais para nós mulheres. Hoje que se fala em uma liberdade de trabalhar, de ter voz, só que 1, 2 gerações antes de nós não eram assim. Então é muito recente o que nós hoje, mulheres hoje, no ano 2022, estamos ressignificando no nosso DNA. São muitas feridas do feminino que vêm do machismo, que vêm de uma criação abandonadora pela falta de estrutura, onde, como eu falei, só tinha o foco na sobrevivência, não na amorosidade, não no afeto. E hoje, graças a Deus, né, as técnicas profundas como as que eu trabalho, que eu estudei e estudo muito, elas trazem a importância do afeto. O afeto é tudo. O afeto nos demonstra que nós somos importantes, que os nossos pais se importavam com a gente. E, infelizmente, faltou muito afeto para nós. Nem vou dizer que eles não nos amaram. Eles amaram como eles podiam, como eles sabiam.
porque eles também vêm de um sistema com falta de afeto. Então nós estamos numa transição, né, de sair de relações tóxicas com falta, com indisponibilidade, tomando essa consciência, curando isso para a gente liberar as próximas gerações, que são nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então, por isso que nós temos essa dor para mudar também. E claro que isso nos leva para uma evolução. Existe uma razão de nós termos nascido na família que nascemos, no sistema que nascemos, para a gente crescer e evoluir. Então, eu sempre falo aqui, eu faço uma analogia, né? As flores que me seguem há algum tempo sabem. Eu falo do tatame, né? Nós precisamos usar a nossa dor como um tatame do judô. Que a gente tá ali pra gente evoluir, pra gente chegar na faixa preta. Porque é no tatame que a gente se vê, a gente vê a nossa habilidade, a gente lidar com os adversários, a gente lidar com o outro. E a gente consegue perceber o quanto nós estamos saudáveis ou não para nos relacionarmos. Então, voltando na questão do espelho. Se você atrai o que você está vibrando, use os seus relacionamentos daqui em diante como esse tatame. De analisar o que eu estou atraindo para mim. É o que está instalado no meu inconsciente. É o que eu acredito que eu mereço. É esse padrão enraizado, sistêmico. Ah, Carol, e como mudar isso? Consciência, tempo, processo, olhar para isso, ler mais, refletir sobre você e ir para o tatame. Você precisa ir para a vida e exatamente conviver, se relacionar, porque isso vai te mostrando o que você conseguiu mudar ou não. Caiu, levanta. Por isso que eu falo do tatame, né? Então, assim, o problema é a gente ficar deitado no tatame, né? Ai, mais uma vez eu tive um relacionamento tóxico e você desistir, se entregar. Não, muitas vezes é bom a gente ficar um tempo sozinha, na verdade é importante. Por quê? Porque a gente vai ter um momento para se entender, se cuidar, se curar, para se priorizar. E quando você se relacionar, use essa dinâmica para perceber o que você conseguiu ir evoluindo. Quais as faixas você conseguiu mudar, evoluir nesse quesito relacionamentos. Certo, Flores? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu vou respondendo aqui. E essa questão sistêmica, Flores, né, das lealdades, elas são muito fortes. Eu trago sempre a filosofia das constelações aqui para vocês, porque como a gente se culpa em ser feliz? A gente tem uma culpa inconsciente em ser mais prósperos e mais felizes que os nossos ancestrais. Principalmente pai e mãe. Quantas vezes, né, a nossa mãe não foi feliz no casamento e a gente não se permite ser feliz também. Se de repente o seu pai era um homem tóxico e você atrai homens tóxicos, você tá nesse padrão do seu pai. E agora vamos para um outro nível dessa relação de toxicidade. Quem atrai um relacionamento tóxico é uma pessoa que ela tem um padrão instalado de que é o que ela merece. E como lá na infância ela não teve amor, ela não teve atenção, hoje o que ela recebe de migalhas, ela se apega. Porque se lá atrás ela não foi amada, não se sentiu amada, e se ela não recebeu esse amor que ela tanto anseia dos pais, ela se torna codependente emocional. Só que um codependente, ele não se ama. Ele se sentiu desvalorizado, não se sentiu visto, e ele sente que o que ele merece é isso mesmo, migalhas. Então, se eu não tenho nada,
Qualquer migalha serve. E o que acontece? A pessoa se torna dependente emocional. Só que o dependente emocional, ele não se ama porque ele não se sentiu amado, certo? E o que acontece? Ele atrai o quê? Narcisistas, psicopatas, sociopatas. Porque esses transtornos, essas pessoas que têm esses transtornos, eles buscam as pessoas inseguras que não se amam. Aí o que acontece? Começam os problemas, a aumentar os conflitos. E vira essa bola de neve. Onde você tem certeza que você não consegue mudar, que você nunca vai ser amada. Porque enquanto você não entende que é o seu padrão da infância e você não cura e não olha para aquilo, você continua atraindo mais do mesmo, que são os espelhos, lembra? Por isso que é importante o autoconhecimento, tá, Flores? Vamos ver a pergunta da Gabi aqui. É possível esse relacionamento que não estava dando certo, que trouxe essa dor para ser curada, voltar em um momento que ambos estão curados? Isso, Gabi. Então, tudo é possível, Gabi, desde que as duas pessoas entendam que elas não se atraíram por acaso, tá? Só que essa cura tem que ser dos dois. Essa entrega tem que ser dos dois. Os dois precisam assumir que eles têm sombras inconscientes, padrões que não são funcionais, que não estão saudáveis, e ambos se curarem. Ambos olharem para suas sombras, para suas dores. Aí sim é possível. Já é mais difícil quando a pessoa é narcisista. Quando ele é um sociopata, por exemplo. O narcisista é um transtorno de personalidade onde a pessoa não se sentiu amada, mas assim, ela não se sentiu amada mesmo. Ou ela não se sentiu amada, ou ela foi muito protegida, se sentindo especial, superior a todos. Então ele tem um ego disfuncional, onde ele acha que ele é superior. Só que é uma armadura, porque no fundo ele tem uma desvalorização gigante. E para se sentir valorizado, ele desvaloriza o outro. E o narcisista, por exemplo, ele sempre vai buscar um dependente emocional, uma pessoa que não se ama, para quê? Para ele conseguir manipular. Porque ele quer o quê? Ele quer estar no controle, ele quer se sentir valorizado. E como o dependente emocional quer muito uma pessoa, ele já se apaixona no primeiro dia, ele acha que aquela pessoa que vai salvar ele, que é o amor, é o príncipe, é a princesa da vida. Então dá certinho. Eu falo que dependente emocional e narcisista é igual uma pecinha de Lego, né? Eles se encaixam. Porque é um que quer ser bajulado, que é o narcisista, e o dependente emocional que quer valorizar o outro para se sentir valorizado. Então é tudo isso que tem que analisar, tá, Gabi? Porque assim, uma pessoa só muda algo dentro dela quando ela reconhece que ela tem um problema. O narcisista, por exemplo, ele não acha que ele tem um problema. Ele acha que ele é especial, que ele tá sempre certo. A culpa é sempre sua. Você foi responsável por tudo no relacionamento. Então, se ele acha que ele não tem nada errado, como ele vai se cuidar? Ele nem vai no terapeuta. Ele vai achar que ele não precisa. Que o problema é o mundo, é o governo, é você, é a família, é todo mundo, menos ele. Entende? Então, assim, para pessoas autorresponsáveis é totalmente possível. É totalmente possível um casal se tratar e se curar, desde que cada um assuma a sua autorresponsabilidade. Porque nós atraímos um ao outro sempre por uma razão, tá? Então, é nesse sentido, tá, Flores? A gente só muda o que a gente conhece. E quando nós temos um ego disfuncional, como as pessoas que têm transtorno, elas nunca vão achar que elas têm um problema. Ou nós que temos um ego funcional, uma pessoa que é funcional na sociedade, você consegue ter essa autorresponsabilidade. Não, peraí, começa por mim a questão. Nós tivemos sim traumas, criações difíceis, a maioria das vezes, faltas de amor, faltas de afeto, mas nós sabemos que agora é com a gente. Não dá pra gente ficar na vítima, né? Ou fingindo que tá tudo bem. Porque se a gente não se priorizar e não
fala, gente, agora é minha vez, né? Eu vou me cuidar, eu vou me amar, eu vou me curar, porque eu não aceito mais ser desrespeitada, eu preciso existir nos relacionamentos. Ninguém vai fazer isso por nós. A gente não tem como mudar o que a nossa criança viveu, porque nós éramos crianças e nós fomos vítimas até um certo ponto, né? De que a gente não tinha escolha do que nós recebemos. Mas nós vivemos isso por uma razão. Nós estamos na família que nós estamos, nascemos no meio que nós nascemos por uma razão. Então, só que agora é com a gente. E essas dores que a gente olha de frente, que dói sim olhar, dói sim assumir, dói sim ser autorresponsáveis. Só que essa dor nos leva a um crescimento gigante. Elas são as pontes para a nossa evolução como ser humano, como profissional. Só que se a gente colocar um tapete em cima das dores, nada vai mudar. Dói sim encarar as dores, mas é o único caminho. Nós não temos outro caminho. É olhar de frente para elas. E o quanto dói a gente ver, assumir o que nós vivemos na nossa infância, por exemplo, né? Quando a gente tem consciência, por exemplo, de que nós vivemos relações tóxicas, abusivas físicas, mas abusiva emocional também, né? Uma comunicação violenta, essa indisponibilidade afetiva dos nossos pais, um padrão de desrespeito dentro de casa, agressão. Dói a gente olhar para tudo isso e perceber que nós não fomos protegidos. Dói sim, não tem como eu falar para vocês que isso não dói. A gente passa por vários pilares na terapia, sabe? A gente passa primeiro pelo conhecimento, por entender o que aconteceu na nossa vida. Depois nós temos os pilares da raiva, da mágoa, de revolta muitas vezes. E a gente tem que ir passando, tem que ir dando passos, porque é natural a gente sentir tudo isso, porque dói demais a gente perceber ao que nós vivemos, ao que nós fomos sujeitados muitas vezes. Só que quando a gente passa por todos esses degraus e a gente chega lá no fim e percebe, agora eu entendi o porquê eu vivi isso. Eu vivi isso, mas eu não sou isso. Eu ouvi isso e isso do meu pai e da minha mãe, mas eu não sou isso. Eu nasci nessa família, eu pertenço a um sistema, mas eu sou um indivíduo separado. Eu posso fazer diferente, mesmo assim pertencer a esse sistema. Eu escolho passar adiante amor, eu escolho passar adiante respeito, eu escolho passar adiante uma relação saudável. E essa força desse caminho terapêutico que a gente faz na nossa alma, ela nos traz esse empoderamento de falar: esse abuso encerra aqui em mim. Essa indisponibilidade encerra aqui em mim. Essa falta de amor encerra aqui em mim. E é exatamente isso que nos traz uma força interior muito grande. De perceber o quanto todo aquele cenário, muitas vezes tóxico, foi necessário para hoje eu me amar. Toda aquela falta de amor que eu vivi, o quanto aquilo foi necessário para eu hoje me amar. Entender que se eu nasci em uma família onde me faltou um afeto, é porque eu precisava desenvolver isso por mim. Percebem, flores? Nada é à toa. Quando a gente consegue sublimar a dor em propósito, o para que eu vivi isso, né? O porquê é a vítima. Por que comigo? Por que essa dor? Por que eu vivi abuso? Por que eu vivi toxicidade? Por que essa falta de amor?
Quando a gente vai, para que eu vivi isso? Para que eu nasci nessa família? Qual o propósito disso para minha alma? Para que a minha alma escolheu nascer nessa família? Para que o meu ser escolheu nascer nessa família, nesse cenário tóxico, de falta de amor? Para que? Qual o propósito? Tudo tem um propósito. E eu sou prova viva disso. Tudo que eu vivi na minha vida tinha um propósito para me trazer até aqui hoje. Para hoje ser terapeuta. Eu já fiz formações nacionais, internacionais, diversas formações. As minhas formações são profundas. Eu busco as formações que trazem as respostas mais profundas das causas do que nos bloqueiam. Porque eu senti muitas dores emocionais, muita falta de estrutura, falta de base, falta de amor. E hoje eu entendi o porquê eu vivi tudo isso. Tudo isso era um sinal do meu propósito. Então, quando você estiver numa dor emocional, parecendo que não tem saída, comece a perguntar para você, fazer na sua oração, se você acredita, o para que estou vivendo isso? Para onde esse sintoma vai me levar? Porque ele é um caminho para o seu propósito de alma, pode ter certeza. Nada é em vão do que nós passamos. Certo, Flores? Flores, está fazendo sentido? Vocês querem fazer alguma pergunta? Podem perguntar, tá? Consegui te responder bem, Gabi? Conseguiu perceber a resposta? Fez sentido? Mas percebem, Flores, quando eu falo para vocês que a nossa infância tem todas as respostas, é por isso. E a nossa árvore genealógica, a nossa família, a nossa história de família é o nosso mapa do tesouro, sabe? Fez sentido, né, Gabi? Que bom. A nossa família, a história da nossa família, dos modelos de relacionamento, sabe? Eles são um mapa do tesouro do que você vive hoje. Olhe lá para os seus avós, bisavós, pesquise. Ali está o mapa do tesouro. E pergunte-se, a quem eu estou leal? A quem eu estou leal que eu não me permito ser amada? A quem eu estou leal? Que mulher não foi amada? Que hoje eu também não me permito ser amada? Que eu atraio toxicidade, desrespeito. Foquem nisso, depois vocês me contam, tá bom? Flores, olha só, terça que vem não tem live, né? Aí vamos ter na outra terça, dia 26, tá? Esse mês de abril eu precisei fazer quinzenal, porque eu tô com um grupo de terapia, com muito atendimento fixo, então eu precisei dar uma organizada nos horários de abril aqui, tá? Mas em maio, provavelmente, estando tudo mais organizado, a agenda, eu vou conseguir fazer toda terça, tá? Que sempre foi o meu foco aqui, né? E também eu sempre abro caixinha de perguntas, vocês podem me perguntar o que vocês precisam, né? Por direct também. Quiserem saber alguma coisa de leitura, de indicação, de tratamento, né? Eu sou bem acessível, podem me chamar. Só não deixem de se cuidar, né? Só não deixem de se olhar, porque essas técnicas que eu trabalho, elas são muito profundas. Elas vão direto ao ponto, né? Nós vamos direto na inconsciência, da raiz. Não adianta a gente não curar as raízes dos nossos problemas, né? Não adianta a gente só olhar no sintoma. A gente tem que ir na raiz. É o único caminho. A raiz dos problemas. Não no paliativo, na raiz. Certo, Flores? Gratidão a minha, viu, Gabi? Muito obrigada por estar sempre aqui, viu? Bom, é isso, Flores. Olhem para a história de vocês. Identifiquem as toxicidades. E busquem se cuidar, sair das lealdades que vocês estão. Porque
essa lealdade cega que nós ficamos nos traz intoxicidade, escassez e infelicidade. Então, usem a filosofia sistêmica. Quando puderem, se cuidem, se tratem com técnicas assertivas e rápidas e aceleradas. Porque não adianta a gente ficar lá na terapia 10 anos, 5 anos falando da folhinha da árvore, sendo que o problema está na raiz. Então, busquem técnicas profundas. Não adianta a gente ir só na superfície. As nossas questões são muito profundas. Vêm de muito longe. Muitas vezes antes de nós. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Tô sempre por aqui à disposição e gratidão pela companhia, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Até dia 26, então, na live. Um beijo.